Brasil no mundo globalizado. Com o fim da ditadura, como você já sabe, uma Assembleia Nacional Constituinte foi instalada no Congresso Nacional, em Brasília, no dia 1º de fevereiro de 1987. A nova Constituição foi promulgada em setembro de 1988. Todo o processo de redemocratização no Brasil, assim como a elaboração da Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, foi marcado por muita esperança. O desejo dos cidadãos e cidadãs brasileiros, naquele momento, era o de vivenciar a democracia. No entanto, podemos considerar que a redemocratização no país é até o momento um processo em construção. Muitos dos direitos e garantias da Constituição de 1988 não são cumpridos ou ainda não foram concretamente implantados no dia a dia da população. O Brasil, mantendo um regime democrático há mais de 2 décadas, enfrenta alguns desafios no aperfeiçoamento de suas instituições. Porém, o Brasil do século XXI, integrado à economia do mundo globalizado, tem experimentado avanços sociais e econômicos importantes. Apesar de enfrentar alguns períodos de crise econômica, sua inserção no BRICS mostra que o país pode ter um papel importante no cenário internacional. Governos e políticas sob o regime democrático. Em novembro de 1989, ocorreram, finalmente, as primeiras eleições diretas para a presidência da República desde a eleição de Jânio Quadros, em 1960. O primeiro turno das eleições de 1989 contou com um amplo número de candidatos. Eram 22, no total. Depois, no segundo turno, o ex-governador de Alagoas Fernando Collor de Mello, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional, disputou as eleições com o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores. Collor conquistou o voto da maioria do eleitorado ao se apresentar como um candidato jovem e dinâmico, capaz de moralizar e modernizar o país. Lula, mesmo possuindo grande apelo popular, foi visto por muitos setores da sociedade como radical, principalmente por sua proposta de reforma agrária, temida pelos latifundiários. O governo de Collor foi eleito com 36 milhões de votos, contra 31 milhões de Lula. Ao assumir, ele lançou um plano de combate à inflação extremamente ousado. Entre outras medidas, o Plano Collor, como ficou conhecido, estabeleceu o congelamento de preços e salários e o bloqueio de todos os depósitos em conta corrente, investimentos e cadernetas de poupança que excedessem o valor de 50 mil cruzados novos. O plano também modificou a moeda em circulação no país. O cruzado novo foi substituído pelo cruzeiro. Embora a inflação tenha caído de 81% em março para 9% em junho de 1990, ela voltou a crescer meses depois. O país passou a enfrentar também aumento do desemprego, arroxo salarial e paralisação da atividade produtiva. A popularidade do presidente despencou. A renúncia de Collor e o governo de Itamar Franco. A crise do governo de Collor agravou-se ainda mais quando, em maio de 1992, seu irmão, Pedro Collor, veio a público denunciar um esquema de corrupção e tráfico de influência envolvendo o presidente e aliados políticos. As denúncias levaram à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, encarregada de conduzir as investigações. Nas ruas, cresceram as manifestações contra o presidente, e o movimento estudantil retomou sua tradição de luta. Vestidos de preto e com o rosto pintado nas cores da bandeira, o movimento dos caras pintadas ganhou as ruas, exigindo o impeachment do presidente. No final de setembro, a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment e aprovou o afastamento de Collor até que o Senado julgasse o caso. O vice-presidente, Itamar Franco, assumiu a presidência e, em dezembro, antes que o impeachment fosse votado pelo Senado, Collor renunciou ao cargo para não ter seus direitos políticos cassados. Mesmo com a renúncia, Collor foi condenado por crime de responsabilidade e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Impulsado definitivamente na presidência após a renúncia de Collor, Itamar Franco propôs um governo de união nacional, integrando todas as forças político-partidárias de expressão no país. O principal desafio do governo de Itamar foi o combate à inflação. Para isso, nomeou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. No final de 1993, Fernando Henrique iniciou a implantação do Plano Real, um programa de estabilização econômica que criou uma nova moeda para o país, o real. A nova moeda começou a circular em 1º de julho de 1994. Recebido inicialmente com ceticismo,
O plano foi bem sucedido. A inflação foi reduzida e, ao mesmo tempo, o poder de compra da população aumentou. O sucesso do plano se refletiu nas eleições presidenciais de outubro de 1994, quando seu criador, Fernando Henrique Cardoso, concorrendo pelo PSDB, foi eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos. O governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência do Brasil em janeiro de 1995. Seu principal compromisso era dar continuidade à política de estabilização econômica iniciada com o Plano Real, baseada principalmente na redução do déficit público. Para isso, FHC, como ficou conhecido, acelerou o programa de privatizações de companhias estatais e iniciou uma reforma constitucional, visando enxugar a máquina administrativa. A adoção das medidas relacionadas à venda das companhias estatais durante o governo de Fernando Henrique Cardoso suscitou grandes debates e a resistência de setores da sociedade contrários às privatizações. Em junho de 1997, o Congresso aprovou uma emenda constitucional permitindo a reeleição de prefeitos, governadores e do presidente da República. Na época, havia a suspeita de compra de votos para que a emenda fosse aprovada, mas, mesmo assim, FHC concorreu a um novo mandato presidencial e foi reeleito em outubro de 1998. No campo social, algumas conquistas positivas marcaram o segundo mandato do governo de FHC. Na área da educação, a criação do Bolsa Escola, do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, Fundef, a ampliação das matrículas escolares e a redução dos índices de analfabetismo no país. Na área da saúde, destacam-se a redução da mortalidade infantil, o programa de combate ao vírus da imunodeficiência humana e a lei que autorizou a comercialização dos medicamentos genéricos, o que reduziu significativamente o preço de muitos remédios consumidos pela população. Mesmo com as privatizações, a dívida pública triplicou, e a inflação e o desemprego voltaram a crescer. Por causa disso, o PSDB, partido do presidente, não conseguiu eleger seu sucessor nas eleições de 2002. A economia brasileira globalizada. O governo de Fernando Henrique teve um papel importante no processo de transformações econômicas que definiria uma nova posição para o Brasil no cenário internacional na era da globalização. Desde o início dos anos 1990, tanto o Brasil como a maior parte dos países da América Latina passaram a seguir diretrizes econômicas neoliberais, recomendadas por um conjunto de instituições financeiras internacionais sediadas em Washington, entre as quais o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Divulgadas em 1989, essas diretrizes, que ficaram conhecidas como Consenso de Washington, tinham como objetivo disseminar a conduta econômica neoliberal entre os países subdesenvolvidos, em especial os da América Latina. No Brasil, foi ainda no governo de Collor, mais especificamente, a partir do Plano Collor, que as práticas neoliberais se impuseram, quando a economia foi aberta às importações e aos investimentos estrangeiros. Isso, porém, acabou provocando uma desnacionalização, uma vez que o país passou a importar uma variedade cada vez maior de bens industrializados e a exportar, cada vez mais, recursos naturais. Além disso, as políticas sociais, nos anos 1990, ficaram relegadas a segundo plano. Posteriormente, com o Plano Real e com a queda nos índices da inflação, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, as práticas neoliberais se fortaleceram no país. O governo brasileiro mostrava aos agentes internacionais que sua economia era confiável e que o país poderia, realmente, se inserir na chamada mundialização do capital financeiro. A relativa estabilidade econômica alcançada com o Plano Real, somada às importações e às privatizações de empresas estatais brasileiras, impulsionou mais investimentos estrangeiros. Especialmente a partir de 1995, a industrialização brasileira conheceu novos avanços e a produtividade industrial cresceu.